Hello students, how are you? So today we are going to learn about simple past. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o simple past. O que é o simple past? O simple past em inglês, ele é usado para falar de coisas que já aconteceram, que ficaram no passado. Por isso o nome simple past. Passado simples. Quando a gente fala em passado, em português, por exemplo, como é que a gente sabe que uma frase está no passado? Pelo final do verbo. Se eu falar eu estudo inglês, por esse final, estudo, vocês sabem que a frase está no presente, porque eu estou falando que eu estudo. Agora, se eu falar que eu estudei inglês, esse ei do final, estudei, ele vai indicar passado, porque já foi. Como é que a gente faz isso em inglês? Nós temos dois tipos de verbos. Nós temos os verbos regulares, que vão seguir uma regrinha. Qual é a regra? Acrescentar o ed. Ou então, alguns verbos que são irregulares, que não tem regrinha nenhuma. Mas o livro de vocês, ele vai apenas falar das frases, dos verbos, quer dizer, que terminam com ed. Por exemplo, o dessa frase aqui, desse diálogo. Alan's birthday last Saturday was amazing. Então, o aniversário do Alan na semana passada foi incrível. Eles estão falando, last Saturday, sábado passado, foi incrível. Então, tudo que já passou. Yes, it was. We organized, esse que eu grifei aqui, está indicando, né, que nós organizamos. Olha só, o verbo organize, ele termina, com o e. Se a gente acrescentar o d aqui no finalzinho do organize, ele vai ficar no passado, organizou. Então, nós organizamos uma festa especial para ele. Really? Last Friday, I called him. He talked about some new games. Olha só, esses dois verbos que eu circulei, eles também estão com o ed. O verbo call, que é o verbo ligar. Então, quando eu falo called, significa que eu liguei. We talk, talk é o verbo conversar. Se eu acrescentar aqui o ed no final, fica que nós conversamos. Então, todas as vezes que aparecer esse ed nos verbos, significa que a frase está no passado. Então, observem aqui, na letra A, por exemplo, ela está dizendo... Ela está dizendo, the sentence are about actions in the present or in the past. Então, as sentenças que nós acabamos de ler, elas estão falando sobre o passado ou sobre o presente? Elas estão falando sobre o passado. Então, nós vamos grifar aqui, a palavrinha past. Pode circular, se vocês preferirem circular, né? Past. Então, é essa palavrinha que vocês vão circular, porque essas frases aqui de cima, elas estão falando sobre o passado. A letra B. Vamos lá na letra B. We can recognize this verb tense through verbs like talked or amazing. Nós podemos reconhecer que essas frases aqui, elas estão no passado por causa do talked ou do amazing.
Nós podemos reconhecer que elas estão no passado por causa do talked. Então, circulem aí o talked. Letter C. Let's see. Deixa eu voltar, porque ficou muito em cima. In the past or in the future tense, the verbs often end with ed or ing. Então, se a gente observar aqui, no passado, os verbos terminam com ed ou com ing? Então, no past, ó, circulem o past, os verbos, eles terminam com ed, certo? Circulem aí, past e ed. Expressions of time, Expressions of time, as expressões de tempo como present ou last Friday, qual dos dois vocês acham que é? Nos ajudam a reconhecer que o tempo do verbo está no passado. Present ou last Friday nos ajuda a reconhecer que essas frases estão no passado. É o last Friday. Então, last Friday é o que nos ajuda a reconhecer que as frases estão no passado. Todas as vezes que tiver essa palavrinha aqui, ó, last, significa que é passado. Então, pode ser last week, last Sunday, last Wednesday, last Friday, last year, last month. Tudo que for last significa que já passou. Esses verbos que a gente usa com ed, eles são utilizados para falar as frases na afirmativa. Então, a afirmativa, a gente usa os verbos com ed. Quando se trata de perguntas e negativas, nós não utilizamos o ed no verbo. A gente vai utilizar o verbo normal no presente. Porém, nós temos que utilizar o did, que é o nosso ajudante do passado. Toda vez que for pergunta, nós temos que utilizar esse did aqui, sempre antes do sujeito. Então, observem só. Olha aqui, nós temos os sujeitos e o did, ele está antes, ele vem antes. E depois do sujeito, o verbo sem ed. No caso das negativas, que é essa fileirinha aqui, nós vamos utilizar o didn't, esse didn't que está aí, ó, didn't. Esse didn't, ele também vai indicar passado, porque ele é o nosso ajudante do passado. E todas as vezes que a gente usa o didn't ou o did na pergunta, o verbo ele fica sem o ed. Então, quando é que a gente vai passar o verbo para o passado utilizando o ed? Somente nas afirmativas. Na pergunta e na negativa, nós não usamos o ed. O verbo fica do jeito que a gente conhece. Aqui embaixo, nós temos alguns outros exemplos de colocar esse ed nos verbos. Alguns verbos a gente só acrescenta o ed, como é o caso do close, como é o caso do play. Como é o caso do close e do play. Olha só. She closed the store at 6 a.m. Or my team played last Sunday. Meu time jogou o domingo passado. Então, nós só acrescentamos o ed. No caso do Mary, que é o de baixo, esse daqui, olha só, Mary, passei um pouquinho. O Mary. No caso do Mary, olha só o Mary, gente. O Mary, ele termina com Y. Só que aqui, ó,
Na hora de acrescentar o ED, nós temos que trocar o Y pelo I. Por quê, gente? Porque o Mary, vou escrever aqui. O Mary, olha só, ele termina em Y. Só que o que é que vem antes do Y? Vem uma consoante. Todas as vezes que acontecer isso, que vier uma consoante antes do Y, a gente tira o Y e coloca o I no lugar do Y. E depois acrescenta o ED. Isso só serve para os que terminam em Y e antes do Y tem uma consoante. No caso do play, ó, o play ele também termina em Y. Só que o que vem antes do Y? O A. O A é uma vogal. Então, a gente não precisa trocar o Y. A gente apenas acrescenta o ED. A gente só troca o Y por I quando for consoante. O visit, ele não termina com E, então a gente acrescenta o ED. E o stop, gente, o que tem aqui de diferente no stop? O stop é a questão do som e de ser CVC. Olha só, stop. Stop, as 3 últimas letras aqui, ó, é um CVC, que é o top, ó, consoante, a vogal e a consoante. CVC. Quando acontece isso de ser CVC, consoante, vogal e consoante, e essa última sílaba aqui for a mais forte, ó, stop. Não é o S que é forte, é o top do final. Quando acontece isso, o que a gente tem que fazer? A gente deve duplicar a última letra para depois colocar o ED. Stopped. Então, essas regrinhas de dobrar a letra, de trocar o Y por I, são apenas algumas regrinhas dos verbos regulares. Nós não vamos aprender os irregulares, apenas essas dos regulares. Então, o que a gente tem que aprender? O que a gente tem que lembrar? Que essas regras que estão aqui embaixo do ED, elas só são usadas na afirmativa. Então, em frases que eu quero falar que eu fiz, ou que você fez, que ela fez. E para todos os sujeitos, nós vamos usar o mesmo verbo. I played, you played, he played, she played, todos vão ser iguais. Quando se tem interrogativa e negativa, o verbo fica sem ED. E na pergunta nós temos que usar o did, e na negativa nós temos que usar o didn't. O didn't. Ficou muito grande aqui, o didn't. O didn't. Então, perguntas, usamos o did e na negativa usamos o didn't. Dessa forma que vocês viram aqui, ó. Negativa, o didn't sempre depois do sujeito e interrogativa, o did sempre antes do sujeito. Seguindo essa explicação, vocês vão fazer essa atividade aqui. Todos esses verbos aqui, eles têm que estar no passado para preencher esse texto. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu livro. Primeira coisa, nós temos que fazer, colocar esses verbos no passado. Qual é o passado do plan? Passado do plan, olha só, o plan, ele termina com CVC, consoante, vogal e consoante, e é a sílaba forte. Plan, é o an do final que é o forte. O que acontece nesse caso? O plan, ele vai ficar com dois N's. Planned. Então, já anotem aí em cima do plan, pode anotar aqui em cima mesmo, né, do plan, ou aqui do lado, o passado deles. O decide.
Decide, ele já tem o E, então a gente vai apenas acrescentar o D. Decided. Invite também já tem o E, então a gente vai apenas acrescentar o D. Invited. Play. Play termina em Y, mas antes do Y tem uma vogal, então não muda nada, só acrescenta o E, D. Start. Started. Enjoy. Enjoy também termina com Y, só que tem o O, que é uma vogal, então não muda nada. E o finish é só acrescentar o ED. Finished. Seguindo esses verbos que você já tem no passado, agora nós vamos falar a tradução. Plan, planejou. Decided, decidiu. Invite, convidou. Play, jogou. Start, começou. Enjoyed, se divertiu, curtiu. Finished, terminou. Aí vocês vão ler a frase aqui, ó. Last Saturday, Alan's friend to plan a surprise birthday party for him. Então, os amigos do Alan, no sábado passado, planejam uma surpresa, uma festa surpresa. Faltou um verbo aqui. O que será que nós temos que completar aí? Eles decidiram planejar. Então, decided to plan. Decidiram planejar uma festa surpresa. E assim vocês vão fazer com as outras. Na letra A da número 4. Pergunta. Quando é pergunta, o did sempre vem antes do sujeito. Nós temos aqui dois verbos, o stay e o play. Primeiro nós vamos ver o que está pedindo aqui, ó. Home yesterday, casa ontem. O único que dá certo aqui é o stay, que é ficar em casa. Pergunta seria, você ficou em casa ontem? Como é pergunta, nós iniciamos a pergunta com o did. Did Mike stay? Não coloco o ed porque o did já faz a função do ed. Agora, olha só na resposta, ele fala no. Como ele diz no, nesse primeiro espacinho, nós vamos escrever o didn't. Não, ele não ficou em casa. O que é que ele fez então? Ele foi jogar basquete o dia todo. Então, esse play vai ter que ir para o passado. Ele jogou basquete o dia todo. Qual é o passado do play? Played. Tá? Ficou estranho aí, né? Vou escrever mais para cá. Played. É a mesma coisa vocês vão fazer na letra B. A letra B vocês vão tentar fazer sozinhos. E na próxima aula, que é videoconferência, a gente corrige. Look at the chart and talk to a classmate. Did you study yesterday? Aqui, vocês eram para conversar com um colega, mas vocês não vão conversar com o colega, vão responder sobre vocês mesmos. Vocês vão responder respostas curtas. Yes, I did. No, I didn't. Yes significa que você fez e no significa que você não fez. Então, por exemplo, na letra A. Did you play video game yesterday? Você jogou videogame ontem? Se sim, você vai escrever yes, I did. Se não, no, I didn't. Did your father watch series on TV last Saturday? O seu pai assistiu séries na TV domingo passado? Sim ou não? Aí, como a gente está falando do father, que é ele, ao invés de utilizar o I, eu vou usar o he, porque é ele. Yes, he did. No, he didn't. E o último, did your friends practice any sports? Os seus amigos praticaram alguns esportes? Amigos é a mesma coisa que they.
Então, se sim, você vai responder yes, they did. Se não, no, they didn't. E essa é a lição de hoje. Não faltem na videoconferência da semana que vem, que eu vou reexplicar e corrigir essa lição. E qualquer dúvida, vão me mandando mensagem, ok? Bye bye, students!